Fala galera, eu sou a Sargento Thalita, professora de português, e hoje a gente dá continuidade às nossas aulas de redação. Então hoje a gente vai entrar agora no parágrafo de desenvolvimento, tá bom? Então vamos lá. O que consiste o parágrafo de desenvolvimento? A gente viu que na introdução o principal é o quê? A gente ter o tema e a tese, a nossa opinião. E a partir da introdução, a gente vai fazer o nosso desenvolvimento. Então, o que não pode faltar no parágrafo de desenvolvimento? O tópico frasal, que a gente já vai ver o que é. O repertório, que é o conteúdo de vocês e como vocês vão trabalhar aquilo que vocês disseram no tópico frasal. E a frasezinha de fecho, que faz a associação do parágrafo com a tese defendida lá na introdução. Então, a gente vê aqui, ó, elementos de desenvolvimento. Desenvolvimento. Primeiro, o tópico frasal, que é o quê? É a ideia central, ó, é a informação mais relevante do parágrafo. É a ideia que vai ser desenvolvida. Então, você tem um argumento, você vai desenvolver aquele argumento, mas você começa, lembra da frase inicial da introdução? É como se fosse a frase inicial do desenvolvimento. Mas nessa frase já é um resumo, já contém a ideia central do seu desenvolvimento. E aí, depois do tópico frasal, é que você vai esclarecer, você vai dar mais informações sobre aquela ideia. Então, ó, deve ser apresentado de forma direta e concisa. É um resumo da ideia. É uma frase breve que sintetiza o seu pensamento sobre a situação. Por que concisa? Porque você só precisa lhe dar a ideia central, a ideia-chave. E aí depois que você vai discorrer mais sobre isso no parágrafo. Então, ó, é apresentado na primeira frase, para que o leitor já identifique o assunto que vai ser tratado. E também orienta, claro, o restante do parágrafo. A partir do momento que na primeira frase você colocou ali a ideia central do seu parágrafo, no restante do parágrafo de desenvolvimento, você vai discorrer mais sobre aquela ideia. Você vai dar exemplos, você vai dizer as causas, você vai trazer uma alusão histórica, alguma coisa que comprove e explique o porquê que aquela sua ideia central, aquela sua primeira frase do desenvolvimento, o seu tópico frasal, está ligado ao que você colocou lá na introdução. Porque a gente não pode esquecer que a redação é um texto fechado, é um texto como um todo. Então, você tem que pensar, sim, no desenvolvimento e saber a estrutura do desenvolvimento, mas você não pode esquecer que o tempo inteiro o desenvolvimento vai conversar com a introdução. A conclusão vai conversar com o desenvolvimento e com a introdução. Então, os parágrafos precisam estar relacionados, precisam se ligar, ok? Então, foi isso que a gente está vendo aqui. Orienta o resto do parágrafo. Dele, do tópico frasal, nascem os outros períodos secundários ou periféricos. Então, todas as outras frases que a gente coloca no desenvolvimento após o tópico frasal, após essa ideia central, a gente chama de períodos periféricos ou secundários, porque a ideia principal, primeira, estará no tópico frasal. Beleza? E aqui algumas perguntas possíveis para você elaborar esse tópico frasal. Então, por que o tema que você problematizou lá na introdução é assim, de forma sucinta? Por que isso acontece? Também como ideia central. Como isso acontece? Quais as causas e as consequências do problema que você colocou lá na introdução? Lembra que a gente faz a problematização do tema na introdução? Então, são coisas que você pode pensar que são aqueles porquês. Lembra da aula de introdução que a gente coloca lá estratégia para estruturar o parágrafo e tem umas perguntas? O que todo mundo sabe, o que eu sei, o que eu penso sobre isso e por quê? Esse porquê são os argumentos, que são esses argumentos que você vai defender no seu parágrafo de desenvolvimento. E aí você começa trazendo esse tópico frasal e aí depois explicando melhor sobre ele. A gente vai ver exemplos aqui de tudo, não precisam se preocupar, ok?
O segundo ponto que precisa ter no seu desenvolvimento é o repertório. E o repertório, ele é pessoal. Foi a questão do conteúdo que a gente conversou. Então, é nesse momento que você, de fato, vai expressar a sua opinião ali e dizer o porquê. E dizer por que você pensa que aquela questão tem como causa o que você estabeleceu no tópico frasal, o que você antecipou lá na introdução. A gente também vai ver exemplos, mas o repertório é o desenvolvimento do tópico frasal. É quando você vai falar mais sobre aquele assunto. Tá bom? E eu também trouxe aqui algumas perguntas que podem ajudar vocês a pensar nesse desenvolvimento da questão central, do tópico frasal. Então, são perguntas semelhantes até às perguntas do tópico frasal, porque está tudo dentro do parágrafo de desenvolvimento. O que vocês precisam lembrar é que no tópico frasal é a ideia central, é o carro-chefe. E aí depois você entra com exemplos, você entra com os motivos, você entra com dados comprobatórios, você usa aquelas estratégias que a gente já viu na introdução e que a gente também vai rever aqui no desenvolvimento, vendo como isso se aplica no desenvolvimento, ok? Então, quais as possíveis perguntas que você pode fazer? Por que tal problema acontece? Como acontece? Há exemplos, dados ou reflexos teóricos a respeito dele? O que diz esse repertório? Por que ele comprova a argumentação? Então, você pode usar exemplos e dados e você tem que o tempo inteiro entender e pensar que o que você está escrevendo tem que estar corroborando com a sua ideia central, com o que você trouxe lá no tópico frasal e, consequentemente, com o que você estabeleceu na introdução, com a tese que você estabeleceu na introdução. Beleza? E aí, a terceira parte do parágrafo de desenvolvimento é a frase de fecho, que, como o próprio nome já diz, é onde você vai encerrar o seu parágrafo de desenvolvimento e aí é o momento de você linkar o porquê aquele argumento que você está defendendo está ligado ao tema e está ligado à sua tese. Então, esse é o momento de fazer o link final no final do parágrafo de desenvolvimento. Olha só, encerramento do parágrafo. Reafirmar o tópico frasal com o propósito de indicar que o seu ponto de vista foi válido. Ou seja, é você fazer esse link de forma que você demonstre. Tá vendo a tese que eu trouxe na introdução? Tá vendo essa afirmação que eu fiz no tópico frasal, no início do parágrafo de desenvolvimento? Faz todo sentido com o tema por conta disso. E aí as perguntas que você pode se fazer enquanto você está lá desenvolvendo o seu parágrafo. Qual o objetivo dessa argumentação? Como o que você colocou ali de argumento no desenvolvimento prova que a sua ideia é uma ideia coerente, prova que o seu ponto de vista é um ponto de vista coerente, prova que aquilo ali é um argumento válido. Como o parágrafo se relaciona com o tema principal? Porque você está falando de um tema que foi dado e o seu ponto de vista acerca desse tema. Então, o tempo inteiro, você precisa fazer esse relacionamento entre o seu ponto de vista e o tema. Então, são perguntas para vocês praticarem aí os parágrafos de desenvolvimento. E aí, uma coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês. Os parágrafos de desenvolvimento, eles devem ser autônomos, ou seja, apesar de tematicamente eles estarem ligados à introdução, eles por si só, você só lendo o parágrafo de desenvolvimento, você precisa entender o que está ali. A informação da introdução não tem que ser necessária para que o parágrafo de desenvolvimento seja bem compreendido. Como assim, professora? Olha só, eu vou ler aqui. Em cinza, a gente tem a introdução. E aqui em branco, a gente tem o desenvolvimento. Então, vamos lá. A filosofia evoluiu em diversas escolas de pensamento, cada uma marcada por uma forma particular de interpretar e significar o mundo. A escola nihilista destacou-se por sua postura de negação frente à realidade. Isso
enseja uma série de crises individuais. Uma dessas, de ordem subjetiva existencial, tem se sobressaído em razão da intensa individualização do sujeito social e da crescente relativização dos valores, os quais não se apresentam como universais e absolutos. E aí o parágrafo de desenvolvimento que segue. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês? Se vocês só começarem a ler pelo parágrafo de desenvolvimento, o que vai acontecer? Isso, é um termo anafórico. Então, ele está fazendo referência a tudo que foi dito anteriormente. Mas se o parágrafo de introdução não existe, isso perde a validade. E aí o seu parágrafo ele fica incompreensível. Se eu começar aqui, isso enseja uma série de crises individuais. Todo mundo que lê uma coisa dessa vai perguntar, isso o quê? O que seja uma série de crises individuais? Então, não é indicado, não é aconselhável. Algumas pessoas escrevem, começando por isso é muito difícil, porque a gente sempre tem ali umas formas, né, de iniciar o nosso parágrafo. Mas dessa forma que está aqui, fica incompreensível. Ela até trouxe alguns exemplos em que há essa referência à introdução, mas que não se perde de todo o sentido do parágrafo. Mas o aconselhável não use. Traga a ideia, o tópico frasal, o resumo do seu argumento de forma clara no início do parágrafo de desenvolvimento. Toda vez que vocês lerem, pensem nisso. Se o parágrafo anterior não existisse, ou o parágrafo que eu estou escrevendo faria sentido, então, do jeito que está aqui, se eu só começasse a ler por aqui, isso enseja uma série de crises individuais. Não faz sentido. Então, não está bem elaborado esse parágrafo. Aí eu coloquei aqui, os parágrafos de desenvolvimento devem ser autônomos, não podem depender diretamente do parágrafo anterior para fazer sentido. Aí, a relação estabelecida é apenas uma relação temática. E aí, como eu disse, isso é um termo anafórico e inviabiliza a autonomia do parágrafo, trazendo o quê? Uma dependência para a sua compreensão. Os parágrafos, eles se complementam, com certeza. Os parágrafos estão ligados pela temática, com certeza. Os parágrafos de desenvolvimento explicam, são os argumentos que você estabeleceu, são os argumentos da sua tese, na introdução, com certeza. Mas o parágrafo, só lendo o parágrafo, ele precisa estar claro e trazer uma informação completa, o que não acontece com isso. Então, qual era o recurso para tirar isso daí? Reescrever a frase de forma que o tópico frasal ficasse completamente compreensível e essa questão aí, essa problemática não aparecesse. A gente tem, não faça isso, a gente tem aqui uma reescrita do parágrafo. Então, em vez de botar o isso, fazendo referência a tudo que foi dito na introdução, ele começou, é certo que o mundo contemporâneo se caracteriza por um estado quase constante de crises. E aí continuou o parágrafo exatamente igual do outro exemplo, exatamente igual da outra forma. O que ele fez? Ele fez aqui um tópico frasal completo, sem estabelecer essa relação de dependência com o parágrafo de introdução, com o parágrafo anterior. E aí é isso que vocês precisam ter em mente. Então, isso é um exemplo de um bom tópico frasal. É certo que o mundo contemporâneo se caracteriza por um estado quase constante de crises. Isso é o resumo do que ele vai defender. E aí depois ele vai e esmiuça essa ideia inicial, essa ideia resumida que ele trouxe no tópico frasal. Beleza? Como o tópico frasal feito adequadamente, o parágrafo ganhou autonomia. Ele ainda está relacionado ao parágrafo anterior pela temática, mas sua compreensão é independente. A sua ideia é completa. Então, tenham isso em mente. Vocês vão ver em algumas redações, vocês já às vezes vão se utilizar desse recurso referencial para não ficar muito repetitiva a redação de vocês, mas tentem
ter em mente que o tópico frasal tem que ser a ideia central, a ideia núcleo, e tem que ser um parágrafo completo, uma frase completa, para que o seu parágrafo, o início do seu parágrafo, não fique dependendo do anterior, beleza? Então, esse é o certo a se fazer, tá bom? Aí eu trouxe aqui também umas frases de modelos, agora sim certinho, desenvolvimento, mas eu não vou ficar aqui lendo essas frases. Da mesma forma, na introdução, as frases de modelo é para quem tem muita dificuldade de iniciar os parágrafos de desenvolvimento. E aí, por conta disso, isso daqui auxilia. Tenho que gravar, professora? Não, gente, pelo amor de Deus, não precisa gravar essas frases de modelo. Como o próprio nome já diz, são modelos. Tem uma infinidade de formas de você começar. E você vai achar a melhor forma para você praticando. Então, no início, se você tem dificuldade, sim, recorra às frases de modelo. E, naturalmente, aquilo ali vai fluir. Quando você vir, vai chegar uma hora que você não vai mais precisar ficar consultando frase. Você já vai saber, você já vai ter informações na sua cabeça, um arcabouço, várias opções, naturalmente. E aquilo ali vai sair de forma automática, tá bom? Então, depois vocês deem uma lidinha nessas frases do modelo, que estabelecem, né, diferentes sentidos. E aqui a relação entre os parágrafos. Então, o primeiro parágrafo começaria assim, o segundo viria para cá, ou o primeiro começaria assim, e o segundo para cá, e assim vai. Depois, com calma, eu vou liberar os slides lá para vocês. Vocês, para quem realmente tem essa dificuldade de começar o parágrafo de desenvolvimento, como começar, tá aí, beleza? E aí, vocês lembram das nossas estratégias argumentativas lá da introdução? Como eu disse lá naquela aula, elas também se aplicam ao parágrafo de desenvolvimento. E aí a gente vai ver aqui, não trouxe cada uma delas, porque senão, né, a nossa aula ia ficar muito longa, ia precisar de muitos exemplos, mas trouxe alguns para vocês verem como isso se aplica ao parágrafo de desenvolvimento. No geral, é bem similar. Só a questão da enumeração aqui é que aponta uma diferençazinha quando na introdução, quando no parágrafo de desenvolvimento, que a gente vai ver aqui. Então, vamos lá para os exemplos, né? Os nossos exemplos sempre com uma legendinha para facilitar a vida de vocês e já com as estratégias argumentativas usadas. Então, aqui a gente vai ter uma estratégia argumentativa de enumeração e uma estratégia argumentativa de exemplificação. Vamos lá ver onde elas estão? Então, vamos para o parágrafo. Em primeiro lugar, é preciso compreender o forte dado cultural existente. As sociedades ocidentais ainda são profundamente matriarcais, com valores enraizados e perpetuados há séculos, sendo assim, muito difíceis de modificar. Aos homens ainda competem os papéis de chefes de família, provedores financeiros da casa, seres mais objetivos e racionais, enquanto às mulheres ainda cabem as funções de donas de casa, o cuidado com os filhos, mães sentimentais e pouco providas de força física. É fácil comprovar este fato, pois quando uma mulher atinge certo status financeiro e profissional, isso é largamente noticiado nos meios de comunicação em massa, como um feito digno de notícia, e não como algo corriqueiro e natural. Então a gente vê aqui, ó, em azul, o tópico frasal, é preciso compreender o forte dado cultural. Em vermelho é o repertório, é como ele traz, ele explica melhor essa frase. E em verde é o fecho. E no fecho ele faz o quê? Ele faz uma exemplificação. É possível comprovar este fato quando uma mulher lhe dá um exemplo. E onde é que está a enumeração? A enumeração está aqui, ó. Então, enquanto na introdução a enumeração é feita quando você aponta os argumentos que você vai defender, no desenvolvimento, enumerar é realmente classificar, é colocar no primeiro parágrafo de desenvolvimento em primeiro lugar, aí no segundo, em segundo plano, ou então, primeiramente, cabe destacar de início. Então, tudo isso você está o quê? Colocando uma classificação entre os parágrafos. Isso é enumerar.
no parágrafo de desenvolvimento, ok? Então, este foi no segundo parágrafo, ó, no segundo exemplo, desculpa. É importante pontuar de início a omissão do meio acadêmico quanto à má alimentação dos jovens. À guisa de Kant, o ser humano é tudo aquilo que a educação faz dele. As escolas brasileiras, entretanto, negligenciam a saúde dos estudantes, ao não instruí-los sobre os riscos da obesidade e as formas de preveni-la. Como reflexo de uma população ignorante frente aos hábitos alimentares ideais, 8,4% dos adolescentes são obesos e mais de 30% das crianças apresentam excesso de peso, segundo pesquisa recente do Ministério da Saúde. Então, a gente vê aqui, primeiro em azul, o tópico frasal. É importante pontuar a omissão do meio acadêmico quanto à má alimentação dos jovens. Aí você diz para a pessoa que está lendo: esse é o meu primeiro argumento. Eu acho que esse é o primeiro ponto importante que a gente tem que falar aqui. E aí você discorre sobre o ponto. Ele discorreu o quê? Usando uma citação, a guisa de Kant, que é o quê? Um argumento de autoridade. Ele trouxe aqui a ideia de Kant como um exemplo para pontuar, né, para justificar esse tópico frasal. Já no fecho, ele fechou usando duas estratégias. Primeiro, a estratégia de causa e consequência, como reflexo, ou seja, a consequência do que está acontecendo, a consequência desse processo aqui em cima, é o que ele disse em verde. E, ao mesmo tempo, ele também traz dados estatísticos para mostrar. Então, como reflexo, como consequência, a gente tem uma população ignorante frente aos hábitos alimentares ideais. E a prova disso está aqui, está nesses dados estatísticos do Ministério da Saúde. Então, é um exemplo simples e claro de um desenvolvimento bem feito, com toda a estrutura ali perfeita, bem colocada, com todas as ideias bem colocadas. E aqui ele se valeu de várias estratégias argumentativas. E, idêntico à introdução, você não precisa se valer de todas essas ideias. Você pode escolher uma, duas, mas você também pode usar várias em um mesmo parágrafo. Ok? Vamos para o próximo. Então, outro sim. É importante destacar o papel da educação no combate a essa situação, já que, assim como preconizado pelo educador brasileiro Paulo Freire, se a educação não pode transformar uma sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Tal pensamento evidencia o poder transformador da educação. No entanto, a educação oferecida no Brasil pelo sistema público ainda não é expansiva e de qualidade, principalmente em comunidades carentes, na qual muitos jovens acabam recorrendo ao mundo da criminalidade, aumentando os índices de violência e prejudicando o sistema público de segurança. Aqui a gente tem uma mescla. Ele não separou, ele não colocou uma frase de tópico frasal, ele já juntou o tópico frasal ao repertório. Mas a gente vê claramente qual é o tópico frasal. É importante destacar o papel da educação no combate a essa situação. Esse é o exemplo que eu falei para vocês, que o essa aqui foi usada para fazer referência a quê? A situação que foi exposta no parágrafo de introdução. Eu sei que situação é essa? Não, não sei. Então, dependendo do seu avaliador, isso pode sim trazer um prejuízo para o entendimento e um prejuízo para a sua nota. Então, o ideal é que esse essa não fosse usado. Isso aqui, eu tenho quase certeza que é um exemplo de uma redação nota 1000. Então, tá vendo que para esse avaliador, mesmo que só lendo a partir desse parágrafo não tenha ficado a informação completa, para ele foi suficiente entender. Também porque ele vem, né, num texto corrido, ele não pega só um parágrafo. Isso é uma atenção que a gente tem que ter na hora de escrever. Mas quando a pessoa vai ler a sua redação, ela não vai pegar só um parágrafo para ler, ela vai ler tudo. Então, para ele, isso aqui não prejudicou a redação, mas poderia ter prejudicado. Então, evitem essa situação e deixem claro qual é a situação
que, óbvio, é a situação apresentada na introdução. Mas você vai falar aquilo ali com outras palavras, tá bom? Então, esse daqui em azul é o tópico frasal. Você sabe que ele vai destacar o quê? O papel da educação no combate da situação dita na introdução. Então, e aí depois ele põe o repertório, já que assim como, usando o quê? Uma citação, um argumento de autoridade, já que assim como preconizado pelo educador brasileiro Paulo Freire, e aí ele segue. Aí ele depois faz o quê? Uma oposição a uma ideia. No entanto, a educação oferecida no Brasil pelo sistema público ainda não é expansiva e principalmente de qualidade. Não é expansiva e de qualidade, principalmente em comunidades carentes, na qual muitos jovens acabam recorrendo ao mundo da criminalidade. E aqui está o link com a introdução. Mesmo sem eu saber a introdução, eu sei que isso aqui é o link com o tema. Recorrendo ao mundo da criminalidade, aumentando os índices de violência e prejudicando o sistema público de saúde. Então, eu não sei exatamente qual é o tema e qual é a introdução, mas eu sei que tem a ver com isso aqui, porque aqui foi onde foi feito o link desse parágrafo com o tema que consta lá na introdução. Beleza? Então, vamos ver mais um exemplo aqui. Ademais, a aceitação da restrição da cidadania por parte dos brasileiros provém de um ensino ineficaz e muitas vezes inexistente, que acarreta a falta de conhecimento sobre os direitos individuais. No livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o protagonista Fabiano, desprovido do acesso ao conhecimento, acabava sendo explorado e humilhado por aqueles que detêm o saber. Nesse viés, sendo a arte uma mera reprodução da realidade, hoje são milhares os fabianos no Brasil. Dessa forma, a ampliação do acesso à cultura por meio do cinema é imperativa para alertar os brasileiros sobre sua condição de marginalização cultural e para inseri-los no acesso à arte. Parágrafo muito bem elaborado. Então, a gente tem aqui o tópico frasal com a ideia principal, um resumo da ideia principal. Tem aqui uma apresentação narrativa como repertório. E aí vem o fecho com o quê? Com o link com o tema. Que a gente já percebeu aqui que o tema é a questão do acesso à cultura, acesso ao cinema, que foi o tema do Enem. Então, parágrafo muito bem estruturado, ok? E mais um exemplo aqui, de outra estratégia argumentativa, agora da apresentação narrativa, que é quando ele fala aqui do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Ele cita, um trecho do livro, questões sobre o protagonista, desprovido do acesso ao conhecimento. É um resuminho aqui do protagonista do livro, ok? Então, a gente vem agora para a nossa redação nota 1000. Lembra lá da primeira aula? Que novamente eu falei que a gente ia dissecar cada parágrafo quando chegasse nas respectivas aulas. Então, agora a gente vai ver os parágrafos de desenvolvimento, deixa eu só ver a hora, os parágrafos de desenvolvimento dessa redação. Mas vamos deixar isso para a próxima aula, porque já está quase batendo aí os 30 minutos da nossa aula. Então, nos vemos na próxima aula, ok? Então, a gente para aqui como nosso último slide e na próxima aula a gente dá sequência ao nosso parágrafo de desenvolvimento. Até mais, pessoal!